Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente dar sequência no nosso estudo, no nosso curso dirigido nesse módulo de expansão da consciência. Começo agradecendo a você que se mantém firme, estudando todas as aulas, dando sequência. Agradeço a Deus, agradeço aos nossos mentores, aos nossos guias que estão a nos inspirar para que esse curso, para que essa aula aconteça da melhor maneira possível, extraindo todo o potencial que há dentro de mim em relação a esses temas, para que eu consiga facilitar o entendimento para vocês, e assim eu também aprendo. Então, nesse domingão, 9 horas da manhã, dia 25 de maio de 2025, nós iniciamos esta sequência que, especialmente hoje, eu vou sair do protocolo, aquele protocolo do cronograma inicial que eu apresentei para vocês, para poder fazer uma transição entre esse módulo da Trindade e o tema da mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente. Esta seria uma aula, essa aula da mente, ela seria mais para frente, dentro do cronograma previsto. Mas repensando nas aulas anteriores e repensando na proposta, eu decidi antecipar essa aula agora para essa próxima e vi a necessidade de fazer uma transição entre o tema da Trindade e este que daremos sequência. Então, tenham a aula de hoje como um resumo a respeito do que a gente viu anteriormente, com uma possibilidade de passagem, de harmonização para entender a próxima aula, tá bom? Então, agradecendo sempre, vamos lá. Pessoal, conforme eu disse anteriormente, no meu ponto de vista, esse tema da Trindade, ele é complexo e polêmico, visto que eu entendo um pouquinho a respeito do que a Igreja Católica traz sobre Jesus Cristo, a personalidade de Jesus Cristo. Eu entendo um pouquinho o que as igrejas protestantes trazem referente à proposta, ou referente a como eles enxergam Jesus Cristo. Um pouquinho também eu entendo do que as igrejas espíritas trazem, assim como grandes influenciadores na internet, como o Valdo Vieira, que eu comentei, Laércio Fonseca. Então, entendendo tudo isso, né, que existe e poderá existir certo conflito nesse entendimento que é referente à personalidade de Jesus Cristo, bem como suas funções, responsabilidades e a colocação na hierarquia divina, né? Eu resolvi fazer aqui essa adaptação, esse resumo. Então, inicio aqui com um breve resumo do que vimos anteriormente, mas também eu disse para vocês que dentro dessa proposta do tema da Trindade, a ideia seria que eu levasse uma mensagem capaz de absorver a base e o conteúdo existente nas demais igrejas e existente nas demais religiões ou filosofias, certo? Então, frente a isso, eu preciso aqui enfatizar com vocês que o entendimento sobre a personalidade de Jesus, ou entendimento sobre a posição dele na hierarquia divina, ou qualquer outra coisa, ela acaba sendo irrelevante para mim. Irrelevante em qual sentido? No sentido, se ele foi isso, ou for aquilo, ou se ele estiver posicionado na hierarquia dessa maneira ou de outra maneira, não é isso que importa. O que importa, e é essa base que não deve ser conflitante, é o entendimento sobre a essência de Deus. É o entendimento sobre como essa essência divina
está colocada ao universo afora para garantir a evolução da consciência individual e coletiva. Essa é a base que eu trago, que ela não é conflitante, que ela absorve, e que se a gente trabalhá-la de maneira consciente e intensa, possivelmente vocês verão que vocês mesmos começarão a se libertar de vários moldes dogmáticos, moldes ou condicionamentos, né, mentais, de crenças religiosas limitadoras, e experimentarão, após isso, uma reconexão ou uma intensidade maior com a própria divindade, que esclarecerá por si mesmo muito dessas bagunças que acontecem por aí. Então, pensando em tudo isso, eu inicio essa aula lendo para vocês um trechinho do livro do Osho que diz a respeito dessa base, dessa essência de que eu estou falando. Então, se vocês quiserem ter em casa, ó, é um bom livro, Osho, o Livro dos Homens. Então, a pergunta aqui que fizeram para ele, nessa versão que eu tenho do livro, ela está na página, opa, cadê? 257. E aí a pergunta é o seguinte: quais são os indícios de que alguém está se aprofundando na meditação? E para aqueles que acompanham um pouquinho do Osho, um pouquinho do Zen budista, a partir da monja Coen, ou outros personagens, né, outros monges, sabe que quando a gente fala de meditação, nós estamos falando da religiosidade genuína do ser. O que é religiosidade? O que é religião? Uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritualista. Religião, no sentido literal da palavra, ela deriva de religare. E religare significa reconexão ou religar. O nosso eu primitivo, ainda preso nas suas mazelas, nas suas paixões, nos seus desejos, nas suas emoções reprimidas. Esse eu, à medida que vai se transcendendo, e transcendendo de maneira verdadeira, de maneira genuína, à medida que vai se livrando de todas essas dores, de todas essas mazelas, de todo esse sofrimento que guarda para si, ele vai se religando, se reconectando com o seu eu divino, que a gente chama de centelha divina, de eu superior, tem inúmeros nomes, a nomenclatura é irrelevante. Então, a meditação, nesse caso, é a meditação que é o ser meditativo, a pessoa meditativa é aquela pessoa que está em comunhão, ou que está experimentando momentos de comunhão, comunhão com a sua divindade, que nada mais é Deus que habita dentro de si. Então, eu já vou aproveitar que eu ia ler direto o Osho, mas aproveitando que eu comentei isso, né? Deus que habita dentro de si mesmo, e quando eu falo de Deus, eu estou falando da centelha divina, estou falando de o Criador primordial, né? A fonte única, maior, regente de todas as coisas. Se existe uma centelha divina dentro de mim, então como que algumas pessoas não conseguem conceber ou não aceitam conceber que esse corpo que estamos hoje habitando, ou esse corpo que estamos hoje utilizando para viver, para experimentar a evolução a partir dessa realidade material, a partir dessa realidade física, como não aceitar e como não enxergar que esse corpo é um templo, que esse corpo é o meu templo, que esse corpo é o templo da minha consciência, é o templo da minha divindade. Sendo assim, como eu não, como não tratá-lo como um templo? Como não tratá-lo com respeito? Como não tratá-lo
com carinho. Como não zelar por esse corpo? Muitas igrejas e algumas religiões vão fazer distorções a respeito do contexto de autoimagem. Autoimagem no sentido de que eu não devo cuidar do meu corpo também, ou eu não devo me preocupar com o meu corpo, com a minha aparência, etc. Sendo ele o meu templo, eu preciso disso. Olhar no espelho, me sentir bem com o que eu vejo, me olhar com carinho, gostar do jeito que eu estou. Se for o caso, de eu zelar da melhor maneira, de eu me maquiar, de eu estar de bem com a minha aparência, cuidar dela cada vez mais. Qual é o problema? Desde que isso esteja num ponto de equilíbrio. Não tem problema algum. Então, essa questão, às vezes, distorcida de eu não vou cuidar do meu corpo, porque senão eu estou, primeiro, Deus em primeiro lugar, e aí depois no meu corpo. Deus é tudo, está em todos, está dentro de mim. Eu tenho que gostar tanto do meu interior, estar de bem em harmonia com o meu interior, assim como o meu exterior. Cuidar, me alimentar bem, fazer exercício, é, ter um pouco de. Ter um pouco, não. Ter bastante autocuidado ou praticar bastante o autocuidado para eu me ver bem, para eu me sentir bem, para eu expressar mais Deus. Então, não é colocar um em primeiro e outro em segundo, porque tudo é uma coisa só, é achar o ponto de equilíbrio, né? Então, voltemos. Em relação a aprofundarmos na pergunta do Osho, que fizeram ao Osho. Quais são os indícios de que alguém está se aprofundando na meditação? Eu vou pular um pouco aqui e vou começar assim, ó, a partir de um parágrafo lá para frente. Claro, haverá resultados. A raiva será cada vez menos possível. Vai continuar a desaparecer. Por quê? Porque a raiva revela uma mente não meditativa, uma mente que não está à vontade consigo mesmo. É por isso que a pessoa fica com raiva das outras pessoas. Basicamente, a pessoa fica com raiva de si mesma. O fato de estar com raiva de si faz com que fique irritada com os outros. Já reparou que as pessoas ficam com raiva apenas daqueles com quem tem intimidade? Quanto maior a intimidade, maior a raiva. Por quê? Quanto maior a distância entre as pessoas, menor será a raiva entre elas. Ninguém fica com raiva de um estranho. Fica-se irritado com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com a mãe. Por quê? Porque o ser humano fica mais zangado com as pessoas com quem tem mais intimidade. Não, é uma pergunta, desculpa. Por que o ser humano fica mais zangado com as pessoas com quem tem mais intimidade? A razão é a seguinte: o ser humano está com raiva de si mesmo. Quanto maior a intimidade entre duas pessoas, maior a identificação entre eles. Sempre que estiver irritado consigo mesma, a pessoa vai jogar sua raiva em cima de alguém próximo. Esse alguém se tornou parte da pessoa. Com a meditação, a pessoa vai ficar cada vez mais feliz consigo mesma. E é bom lembrar, consigo mesma. É um milagre quando alguém se torna mais feliz consigo mesmo. Para a grande maioria, ou se está feliz com alguém, ou com raiva de alguém. Quando alguém se torna mais feliz consigo mesmo, significa que está realmente se apaixonando por si mesmo. E quando a pessoa está apaixonada por si mesma, é difícil ter raiva. A coisa toda se torna um absurdo. Cada vez menos raiva estará lá. E no lugar, terá cada vez mais amor e mais compaixão. Estes serão sinais ou sinais comuns. Portanto, não ache que está conseguindo muita coisa se começar a ver uma luz ou se passar a ver belas cores. É muito bom, mas não se dê por satisfeito se não houver mudanças psicológicas, tais como menos raiva e mais amor, menos crueldade e mais compaixão. A menos que isso aconteça, o fato de ver luzes e cores,
além de ouvir sons, não passa de brincadeira de criança. Luzes, cores e sons são belos, muito belos, e é muito bom brincar com eles, mas não são o objetivo da meditação. Acontecem no trajeto da estrada, são apenas subprodutos, mas não devem ser o motivo de preocupação. Muitos vão até mim e dizem: agora vejo uma luz azul. Qual é o significado desse sinal? Quanto progredi? Não vai servir uma luz azul? Opa! Não vai servir uma luz azul porque a raiva da pessoa está dando uma luz vermelha. Mudanças psicológicas básicas são significativas, portanto, não perca tempo atrás de brinquedos. Estes são brinquedos, brinquedos espirituais. Estas coisas não são os fins em si. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou continuar o texto. Eu vou fazer questão de ler ele na íntegra aqui para vocês. Mas veja bem, a complexidade do tema é que a maior parte das pessoas se dizem religiosas. Que a maior parte das pessoas se veem como religiosas. A maior parte das pessoas estudam temas espirituais. Só que a maior parte delas estão no auto-engano. E quando eu estou falando a maior parte delas, estou falando com conhecimento de causa, através do trabalho que a gente faz, que a gente fez aqui pelo Instituto Casanima, servindo ao longo dos anos em torno de 2% da população ao ano, com anamneses, registrando as informações, dados coletados, dados armazenados, e também comparando isso com outros estudiosos e pesquisadores do tema, que também dizem encontrar a mesma coisa. Qual coisa? Esse auto-engano. Por que essa questão do auto... Esse é o ponto central. Porque se eu não percebo, se eu não tenho uma régua, se eu não tenho uma referência para entender a minha evolução, eu vou achar que eu estou evoluído ou que eu estou evoluindo. E isso desde pessoas na sua adolescência, com seus 14, 15 anos, até pessoas na fase idosa, com seus 90, 90 e poucos anos. Porque, como diz o Augusto Cury, a idade biológica não amadurece ninguém, não torna ninguém mais maduro emocionalmente. O que torna a pessoa mais maduro, mais espiritualizado, é o nível de resolução interior que ela vai traçando ao longo da sua jornada. Por isso, o Augusto Cury enfatiza muito isso em alguns livros dele, que muitos jovens, eles são muito mais maduros do que idosos na casa dos 80, 90 anos. E então, esqueci o ponto que eu ia falar aqui. Essas coisas não são os fins em si. Ih, me perdi. Bom, depois eu retomo. Mas só fazendo um parêntese aqui para fechar, se eu lembrar depois. Muitas vezes nós nos distraímos com tudo isso. Ah, lembrei. E o ponto crucial desse auto-engano, no meu ponto de vista, ele está relacionado com as 5 necessidades básicas não atendidas que nós carregamos ao longo da nossa jornada evolutiva. Quem que vai comentar muito disso aí, caso vocês queiram pesquisar, quem vai falar muito disso, apesar de eu comentar nas aulas posteriores. Nossa, estou com um livro dele aqui, esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar dele. Trabalha com acupuntura. Grande mestre. Esqueci o nome dele. Enfim, as 5 necessidades básicas não atendidas que existem em nós, por causa dessa sociedade ao qual estamos inseridos, inevitavelmente, nós vamos ter problemas psicológicos, nós vamos ter pontos reprimidos, né? Então, quando nós estamos, sabendo disso ou não, preso, por exemplo, na necessidade não atendida de afeto ou de reconhecimento, uma é afeto, a outra é reconhecimento. Então, por exemplo, o que me motiva inconscientemente
a fazer o que eu faço é a busca pelo reconhecimento do outro. Então, muitas vezes, eu me prendo em personas, ou eu me prendo em posturas, ou eu desenvolvo máscaras, para ficar mais fácil, né? Máscaras para vender uma vender algo para outra pessoa, barganhar algo para outra pessoa. Então eu visto uma máscara aqui de ser espiritualista e quando eu vou conversar com o outro, eu intelectualizo as coisas, eu quero e busco o reconhecimento por essa postura que eu estou encenando. Mas eu não estou encenando porque eu sou uma pessoa má, ou porque eu sou uma pessoa X, ou isso ou aquilo. É porque existe uma carência dentro de mim, algo que aconteceu provavelmente na minha infância e que moldou o meu inconsciente. Então, padrão de comportamento, padrão de linha de raciocínio, ele vai sempre buscar ou barganhar no outro algum reconhecimento. E aí, à medida que eu recebo esse respaldo, esse feedback do outro, a modo inconsciente, aquilo me preenche. E aí eu me sinto valorizado, e aí eu me sinto bem, entende? Então, muitas pessoas, mesmo idosas, estão presas nessa necessidade de reconhecimento. E aí não conseguem enxergar ou não conseguem conceber, e esse é o grande problema, de que estão no auto-engano, de que estão se enganando, de que estão se distraindo da verdadeira missão, que é a autotranscendência, que é a autorresolução. Então o Osho traz isso aí, né? Ó, são brinquedos, brinquedos espirituais. Não são o fim, certo? Bom, em um relacionamento, o homem deve observar o que está acontecendo. Como o homem está se comportando com a esposa neste momento, esse é o X da questão. É essa autoobservação, é desenvolver essa autoobservação, para eu ter uma autocrítica. E essa autocrítica, eu refletir a respeito dela, para buscar a ajuda para transcender. E esse é outro ponto. Muitas vezes a pessoa presa na necessidade de afeto, de receber afeto, e também na necessidade de reconhecimento, o que elas vão querer fazer? Se mostrar como pessoas fortes, como pessoas independentes, como pessoas guerreiras. Isso é um grande problema nessa questão da autotranscendência. Por quê? Deus está estendendo as mãos, rendendo oportunidades através dos braços de outras pessoas, né? Ele trabalha a partir de nós, ele atua a partir de nós, isso aí a gente já viu em aulas anteriores. Então, de repente, tem um psicólogo lá que ele é muito bom no que faz e que ele é muito espiritualizado. Ele poderia ajudar muito bem aquela pessoa com o trabalho dele. Ou tem um psiquiatra que também tem uma visão holística, uma visão sistêmica, trabalha tanto com alopatia, mas com ferramentas complementares dentro de uma visão sistêmica, e está lá, disponível, oferecendo a oportunidade. Ou, de repente, a gente tem um terapeuta, um terapeuta integrativo, seja que trabalha a partir da acupuntura, seja que trabalha a partir do reiki, seja que trabalha a partir da cura prânica, seja que trabalha a partir do jurei, seja que com qualquer ferramenta energética, para eu não ficar aqui trazendo as técnicas, ou às vezes trabalha com hipnose clínica, a pessoa, ou tem inúmeras oportunidades, inúmeros profissionais, desde uma quiropraxia bem colocada, até, por exemplo, o hipnoterapeuta. Gente, modulação quântica, muitas oportunidades sendo entregues hoje. Desde ir num terreiro para conversar com um preto velho, para entender um pouquinho do que está acontecendo, fazer uma constelação familiar, para poder observar os bastidores do ciclo, do padrão de ciclo desastroso que está se repetindo, do padrão do sofrimento que está se repetindo, do padrão de limitação que está se repetindo, para poder então encaixar as peças e escolher a postura de transcender. Muitas ferramentas, mas a pessoa está presa na necessidade de reconhecimento, mas a pessoa está presa na necessidade de afeto.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai fechar as portas para essas oportunidades que estão por aí, para poder fazer o caminho por conta própria. E na tentativa e erro, e mais tempo ela vai gastando, as coisas vão acontecendo de uma maneira mais difícil, mais lenta, que ela quer ser reconhecida por isso. Ela, inconscientemente, ela quer ser reconhecida que, como ela é forte, ela dá conta, ela venceu sozinha, ela não precisou de ajuda. Essa pessoa não sabe disso conscientemente, mas inconscientemente, este é o movimento. Então, feito isso, o mais difícil é observar o presente momento. O que está se passando dentro de mim? É observar, não é intelectualizar. É observar o que está se passando dentro de mim. Como diz o Osho, como o homem está se comportando com a esposa neste momento? O que ele está fazendo, o que ele está falando, os sentimentos que estão passando dentro dele, as emoções que estão passando dentro dele. Tudo isso diz muito a respeito do nosso momento, dos nossos aprisionamentos, da nossa má resolução ou da nossa boa resolução, para a gente ter uma orientação em como progredir, em como buscar ajuda, certo? Então, como o homem está se comportando com a mulher neste momento? Ele deve observar. Há alguma mudança? Essa mudança é significativa? Como o homem está se comportando com o seu empregado? Há alguma mudança? Essa mudança é significativa? E se não houver nenhuma mudança? Então deve jogar a luz azul fora, pois não serve para nada. E esse é o ponto. Não adianta a gente ficar se enganando. Ah, porque eu estou indo no templo, na igreja, no centro, eu estou fazendo o meu trabalho, estou fazendo a minha parte. De que jeito? Aos finais de semana, participando do culto, participando da missa, participando do movimento espiritual, tomando, seja lá o Santo Daime, tomando passe, tomando a bênção. Ao longo ali dos meses, vou praticando minha caridade. Gente, isso não basta. Isso não quer dizer ou não é um indicador que a pessoa está se tornando religiosa. Basta ver os dois filmes ou ler os dois livros primeiros do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, O Nosso Lar e Os Mensageiros. Hoje tem os filmes, mas o livro é sempre melhor. O André Luiz era uma pessoa, que é do primeiro filme Nosso Lar. O André Luiz era uma pessoa boa. Na sociedade daquela época, ele era uma pessoa, um pai de família, ele fazia a caridade dele, ele, ele trabalhava, era um médico, né? Trabalhava no melhor potencial dele, tinha os ciclos de amizade dele, não deixava a desejar, entre aspas, né, para os filhos e para a família, no sentido de oferecer oportunidades, de oferecer condições de luxo, condições de uma vida confortável, de cuidado, né, a partir desses produtos materiais que a gente pode ter. Aos olhos comuns da sociedade, ele era uma pessoa referência. Quando ele desencarna, para onde que ele vai? Para onde? Ele desencarna e é magnetizado por um umbral. Ou um umbral que nas outras religiões vão ser chamados de inferno. E aí? Onde está o erro? Então, as coisas não são como a gente acha que são. Eu vou trazer um outro exemplo. No livro 2, Os Mensageiros, na sequência, esqueci o nome, mas aquele médium que estava trabalhando, que montou o centro, estava trabalhando, fazendo acontecer o movimento, que estava no propósito dele, falava bonito para o pessoal. A hora que fazia as reuniões, ele falava belíssimas, tinha belíssima oratória, belíssimos trechos ali proferidos.
contagiava as pessoas, inspirava as pessoas, mas fechava essa porta, fechava essa persona, ele abria uma outra persona, ele vestia uma outra máscara, ele vestia um outro colete dentro da família e era um pai desagradável, um pai nervoso, brigava com os filhos, era duro demais. Vocês acham que esse é o ponto? Será que a pessoa estava se observando? Será que ele estava entendendo? E aí depois vem o puxão de orelha espiritual em cima dele. Porque não é disso que se trata. Não se trata do que os outros vão ver em mim. Se trata do meu íntimo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou manifestando. Por isso hoje está sendo brilhante nessa colocação. Pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês. Se eu dou esse exemplo sempre, se eu não acreditar na lei da gravidade, eu vou invalidá-la? Vocês acham que ela vai ser invalidada? Ah, eu não acredito, genuinamente eu não acredito na lei da gravidade. Então tá. Pula do 10º andar do prédio. Veja o que acontece. Não estou falando para ninguém fazer isso. É metaforicamente falando. Nós sabemos o que irá acontecer. A pessoa não vai levitar porque ela não acredita na lei da gravidade. Ela vai cair no chão, se esborrachar no chão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes não é porque eu acredito que o universo funciona de uma determinada maneira que aquela será a realidade. Não é assim que funciona. A realidade é única. A realidade é imutável. Ou eu, genuinamente, tenho uma comunhão com a minha divindade para entender essa realidade, ou eu estou de fantoche, sendo norteado por cegos. Não é assim? Quem assistiu o Brasil Paralelo? Quem tem Brasil Paralelo em casa? Que é igual ao Netflix, né? Mas o aplicativo chama Brasil Paralelo. Tem um documentário lá que chama From the River to the Sea. Apesar do documentário ser brasileiro, colocaram o nome em inglês. From the River to the Sea. Vai lá ver como é o pessoal lá da faixa de Gaza, né? O documentário é aquela confusão que está acontecendo na faixa de Gaza. As pessoas envolvidas, né? O cenário político, econômico e religioso envolvido nisso aí. É um excelente documentário. Assistam para entender o condicionamento mental daquelas pessoas que estão lá. Aquelas pessoas que piamente acreditam que estão fazendo o bem, e o bem para Deus. Um matando o outro. Certo? Achando que isso aí vai render graças, achando que isso aí vai render um pedacinho do céu. O que pra gente, olhando de fora, isso é um absurdo, para eles é a verdade incontestável. É a naturalidade nisso aí. Agora, façam o jogo oposto. E nós aqui com as nossas verdades? E a turma pro lado de fora? Será que eles não enxergam o mesmo? De algumas coisas que nós trazemos como as verdades incontestáveis, absolutas sobre a espiritualidade, sobre Deus? Certa vez eu ouvi um religioso dizer que o movimento dos santos reis, né, as divindades ali, ou divindade, um termo genérico que eu estou usando, ele não falou divindade, né, mas que teria que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que eles são muito bons, eles também podem ser punitivos. Gente, como que pode ser punitivo? Olha outro ponto, nós vendo de fora, acabamos de trazer a essência. Qual é a essência? A natureza de Deus é o amor incondicional, o amor ágape, que está na Bíblia. A Bíblia tem 3 tipos de amores. Amor eros, amor filos, amor ágape. O que é o amor ágape? É o incondicional, sem condições. É o amor que não vai fazer mal, é o amor que não vai punir, é o amor que não vai fazer injustiça, é o amor que não vai agradar um mais do que o outro. É o amor que vai render cada vez mais alegria, cada vez mais abundância. É o amor que vai render benevolência, paciência. Tudo isso e muito mais de uma maneira genuína.
mas nosso olhar está condicionado. E dentro desse condicionamento, estou trazendo referências para que vocês possam refletir, para que vocês possam enxergar o momento que vocês estão. Vocês com vocês mesmos. É uma aula individual. Vocês estão buscando por isso, vocês estão buscando por esse caminho. Então vocês não precisam fingir ou fazer vista grossa nesse momento. É simplesmente perceber, porque se eu perceber, aquilo já está fazendo um problema na minha vida. Já está me atrapalhando muito, já está impedindo muito uma velocidade evolutiva na minha vida, na vida de vocês. Então, se eu perceber, a partir disso eu consigo entender o que eu preciso transcender, o caminho que eu devo seguir, o profissional que eu devo buscar. Vou falar muito isso. Busquem profissionais. Resolvam ponto a ponto. Até onde esse vai? Eu vou fazer uma osteopatia aqui para um problema. Até onde ela me ajudou a resolver? Mas eu vou até o final. A partir daí, qual é o próximo profissional que eu vou buscar? Eu vou buscar uma acupuntura. Até onde ela vai me ajudar? Depois eu vou buscar um outro profissional, um outro problema. Uma hipnose clínica. Até onde vai me ajudar a resolver? Ah, não, eu vou passar agora por um processo de desobsessão. Eu vou fazer uma apometria também. Até onde vai me ajudar? Opa, estou precisando de um terapeuta, seja ele uma psicoterapia, seja uma terapia complementar, seja um acompanhamento psiquiátrico. Até onde vai me ajudar? É isso, gente. Cada profissional ele está adequado para acelerar, nos ajudar a acelerar a nossa marcha evolutiva de uma maneira e casa melhor. Eu vou falar isso na aula que vem. E casa melhor com uma temática em específico. Na época do parceiro, o que foi parceiro, na época de Freud, uma terapia dele, um acompanhamento dele, demorava 10 anos, em média, até a pessoa transcender, até a pessoa se resolver. Hoje nós temos a oportunidade de ganhar marcha e velocidade nisso aí, combinando técnicas e terapias e ferramentas diferentes. Então, busquem por isso, mas busquem do fundo do coração. Continuemos. Há alguma mudança? Essa mudança é significativa? Se não houver nenhuma mudança, então deve jogar fora a luz azul, pois não serve para nada. O homem está enganando e pode continuar enganando. Estes são truques encontrados com facilidade. É por isso que um homem dito religioso começa a se sentir religioso, pois agora ele está vendo isso e aquilo. No entanto, continua o mesmo e se torna ainda pior. Seu progresso deve ser observado em seus relacionamentos. O relacionamento é o espelho. Dá para ver seu rosto ali. Deve se lembrar sempre que o relacionamento é o espelho. Se a meditação for profunda, os relacionamentos vão se tornar diferentes, totalmente diferentes. O amor será a nota básica dos relacionamentos e não a violência. Como está a violência? Como esta, a violência é a nota básica. Mesmo que a pessoa apenas olhe para alguém, esse olhar é violento. Olha que legal. Mas a pessoa está acostumada a isso. Meditação, para mim, não é uma brincadeira de criança, mas uma transformação profunda. Como conhecer essa transformação? É refletida a cada momento nos relacionamentos. Se uma pessoa tenta possuir alguém, então essa pessoa é violenta. Como pode uma pessoa possuir alguém? Se uma pessoa tenta dominar alguém, então essa pessoa é violenta. Como pode uma pessoa dominar outra? O amor não pode ser dominado, o amor não pode ser possuído. Portanto, a pessoa deve ficar atenta e observar tudo o que estiver fazendo e então dar prosseguimento à meditação. Olha que profundo isso que ele está falando. Muitas vezes não é isso que nós queremos fazer com os nossos filhos, que são maiores de 18.
Porque o filho vai representar isso ou aquilo perante a sociedade, ou porque o filho vai ditar para a gente como foi a educação que a gente passou para eles frente à sociedade, e aí a gente quer dominar, e aí a gente quer controlar. Não é assim? Ao invés de entender que o filho é um espírito que está encarnado nesse corpo, e um espírito que não nasceu agora, que vem de uma longa trajetória, uma consciência de uma longa trajetória de erros e acertos, e então, por obra divina, da perfeição das leis imutáveis, das leis retas, ele encarnou nessa família para poder fazer resgate kármico. E resgate kármico eu já trouxe na aula passada, que Jesus, do meu ponto de vista, do ponto de vista do livro de Urântia, ele veio para fazer resgate kármico, que é abrir as oportunidades para que os padrões negativos sejam transcendidos de maneira individual e coletiva. Então a pessoa encarna para isso, para ela ter a oportunidade de transcender padrões de longa data, padrões e vínculos que estão prendendo ela nas mazelas. E aí, perfeitamente ela é encaixada numa família, e essa família acha que esse espírito representa ela na sociedade. E depois dos 18, se ele vai fazendo más escolhas, é como se os pais fossem responsáveis ad eterno, e aí não quer ser visto ou mal visto perante a sociedade, começa os controles e tudo mais. Não é assim que nós fazemos com outros adultos que nos cercam, como o Osho diz, de maneira mais próxima. Nós não queremos controlar os nossos pais quando eles estão em idade avançada. Eu estou falando de controle, ditar o que é melhor para eles, o que eles devem fazer ou deixar de fazer. Não é assim que a maioria se comporta? Então ele está falando aqui, gente, quebra isso. A gente não quer fazer isso aí, não é uma tendência natural, isso é condicionamento mental. Essas vicissitudes que a gente experimenta, que a gente guarda, essas mazelas, vão orientando, nos orientando a nível inconsciente, que vai ficar claro na aula que vem. Isso aí. Só que esse hábito e esse vício, ele está de longa data em nossa vida, então nós naturalizamos esse processo, nem enxergamos mais que é um problema, ou nem enxergamos isso mais como um problema. E aí, ó, em breve vai começar a sentir a mudança. Agora não existe possessividade nos relacionamentos. Aos poucos ela desaparece. E quando não estiver mais lá, o relacionamento terá uma beleza própria. Quando a possessividade está lá, tudo se torna sujo, feio, desumano. E as pessoas... Nossa, deu problema aqui, vocês não estão me enxergando? A câmera travou. Não tinha visto. Bom, eu não vou editar esse vídeo. Vocês administrem esse momento que a câmera ficou parada. Vou dar sequência, tá? Mesmo que a pessoa... Quando a possessividade está lá, tudo se torna sujo, feio, desumano. E as pessoas são tão enganadoras que não olham para si mesmas nos relacionamentos, pois lá a verdadeira face pode ser vista. Portanto, fechem os olhos para seus relacionamentos e continuam a achar que algo vai ser visto por dentro. Você não pode ver nada por dentro. Isso porque primeiro você vai sentir sua transformação interior nos relacionamentos externos. Para daí, então, ir fundo. Só depois é que vai começar a sentir algo interiormente. Portanto, aprofunde-se, penetre em seus relacionamentos e observe-os para verificar se a meditação está progredindo ou não. Simples assim, a gente precisa ter uma régua. Eu estou transbordando cada vez mais amor e amor incondicional em mim e nos outros. Os outros, seja meus pais, estou me libertando de necessidades em relação aos meus pais. Estou trabalhando e tendo comportamentos espontâneos, naturais.
genuínos, cada vez mais liberto, cada vez mais feliz, cada vez mais aceitando cada um de maneira genuína, como são, ou simplesmente eu estou seguindo modelos que me foram ditados? O que eu quero dizer com modelos que me foram ditados? Porque eu aprendi na igreja que para ser uma pessoa religiosa eu tenho que aceitar as outras pessoas, porque eu aprendi na igreja, no templo, tanto faz aonde, né? Com o pastor, com o mestre religioso, com o monge, com o guru, não interessa. Com o padre, que eu aprendi que eu devo tratar os mais velhos assim, ou assado, ou eu devo me comportar assim, ou assado em família, ou no emprego. Mas eu não estou percebendo que eu estou forçando isso, que não é algo natural, que não é algo espontâneo. Então, se eu estou forçando, eu estou vestindo uma persona, eu estou vestindo um colete, eu estou vestindo uma máscara. Em alguns momentos, quando eu estou sendo regido pela minha parte consciente, eu consigo me bancar, me manter nessa postura. Mas em tantos outros momentos, quando eu não consigo bancar essa postura, quando eu estou sendo regido pelo meu inconsciente, de maneira espontânea, a casa cai. A máscara cai, a persona cai, o colete cai. E aí eu me comporto da maneira com que realmente eu sou por dentro, e não de acordo com aquilo que eu me norteio. Essa é a grande diferença. Quando eu trabalho o meu interior, quando eu trabalho o meu coração, naturalmente, espontaneamente, essa essência divina se torna o meu comportamento natural. Eu vou tratar as pessoas não porque alguém me disse que é o correto, ou que é o bonito, ou que é o religiosamente correta, politicamente correto. Eu vou tratar os outros bem porque me faz bem, porque eu sinto isso. Porque eu sinto que me faz bem. Porque eu sou integralmente dessa maneira. Então, ó, você sente um amor crescente, um amor incondicional, uma compaixão sem motivo, uma profunda preocupação com a saúde e com o bem-estar de todos. É porque a meditação está progredindo. Portanto, deve esquecer todas as outras coisas. Com essa observação, vai passar a observar muitas coisas em si mesmo. Ficará mais em silêncio e menos agitado por dentro. Quando houver necessidade, falará. Quando não houver necessidade, ficará em silêncio, como é o caso neste momento. Não pode estar em silêncio interiormente. Vai se sentir mais. Como é o caso neste momento, não pode estar em silêncio interiormente. Vai se sentir mais à vontade, mais relaxado. Qualquer coisa que esteja fazendo será um esforço relaxado, não haverá tensão. Vai ficar cada vez menos ambicioso. Por fim, não haverá nenhuma ambição. Até até mesmo a missão de alcançar o moksha, termo hindu que se refere à libertação do ciclo do renascimento e da morte e à iluminação espiritual. Então, a ambição não vai estar lá. Olha só. Quando a pessoa sente que até o desejo de alcançar esse moksha desapareceu, é porque alcançou o moksha. Agora ele está livre, pois o desejo é uma escravidão. Até mesmo o desejo de libertação é uma escravidão. E até o desejo de não ter desejo é uma escravidão. Sempre que o desejo por algo desaparece, a pessoa se move em direção ao desconhecido. A meditação chegou ao seu fim. Daí então, sansar, mundo, é moksha. Esse mesmo mundo é a libertação. Então, esta margem é a outra margem. Olha que profundo isso. Então, eu quis trazer esse livro, esse relato do Osho, para dar um norte do que eu quero dizer com essência, do que eu quero dizer com a essência de Deus, a essência divina que habita em nós, do que eu pretendo dizer com quando eu falo que à medida que nós nos transcendemos, naturalmente nós vamos nos reconectando com tudo isso e vamos naturalmente transbordando isso em nós e nas outras pessoas. Porque eu também comentei que o livro sagrado,
pelo menos a Bíblia Sagrada, do jeito que a gente conhece hoje, ela foi de interesse, ela foi construída dessa maneira a partir do interesse do imperador Constantino, por pedido de sua mulher, que estava com medo dessa questão cultural da época de reencarnação, que é apoiada na lei de causa e efeito, a lei do campo eletromagnético, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, a Bíblia, isso é história, isso é fato, não é da minha cabeça, vocês podem pesquisar. Então, sendo a Bíblia Sagrada montada a partir desse interesse de tirar a reencarnação de circulação para poder resolver o conflito que a esposa do Constantino estava na época, e aí eles se juntaram. Constantino tem uma longa história, ele que é um imperador que não era cristão, e aí acaba entrando para o movimento a partir de uma série de fatores, vale a pena estudar essa história. Então a Bíblia é montada com livros que pudessem sustentar, no máximo do possível, essa ideia de que vivemos uma vida única. E agora? Essa vida é a única que temos. Depois nós vamos para o além, viver uma vida infinita. Nós vivemos esse momento agora e depois vivemos infinitamente, de maneira imortalizada, no infinito. E não é bem assim. Por isso, à medida que nós nos espiritualizamos, essas dúvidas vão se esclarecendo. Podemos experimentar ao longo do processo faculdades espirituais, o despertar de faculdades espirituais que nos trazem essa verdade em primeira pessoa. Por exemplo, podemos experimentar a abertura de uma faculdade espiritual que vai trazer a oportunidade da retrocognição. O que é a retrocognição? São memórias de vidas passadas que começam a aparecer. Lembranças de vidas passadas. Nós podemos começar a experimentar o desdobramento anímico, que é chamado de viagem astral, projeção astral, e que vão de fato nos inserir de maneira consciente no mundo espiritual, para nós enxergarmos essa realidade da dimensão astral, da dimensão ou dimensão emocional, que eu gosto de chamar de plano astral, ou os subplanos espirituais, para, em primeira pessoa, ali vermos como a vida está orquestrada e funcionando nessa realidade paralela. Podemos experimentar a clarividência, capacidade de enxergar com os olhos do espírito, não esses olhos físicos que enxergam a partir da luz, da refração da luz, mas com a faculdade do espírito. E aí enxergamos outras realidades. Podemos experimentar o desenvolvimento, o despertar da clareaudiência, capacidade de ver, de ouvir com clareza outras realidades. Isso é tão natural. A gente sabe que pela ciência, o cachorro enxerga mais que nós. A gente sabe que pela ciência a galinha tem uma percepção melhor do que a nossa. A gente sabe que pela ciência o cavalo ele consegue perceber muito mais ao nosso redor. Pela ciência nós percebemos que inúmeros animais eles têm uma percepção da realidade mais desenvolvida e mais aguçada que nós. Então, qual é o problema de observar tudo isso que nos cabe com naturalidade, faculdades espirituais, observar com naturalidade tudo isso, para saber que temos potencial de conexão, potencial de entendimento, de compreensão, de estar em manifestações de realidades, né? De estar ali de uma maneira mais profunda em conexão com o universo, para poder observar e sentir e perceber tudo isso. E essa é a diferença, que quando isso começa a acontecer, eu vou experimentando a realidade subjetiva por mim mesmo.
Então eu vou entendendo como ela funciona por mim mesmo, que é diferente de ser orientado por alguém que se diz religioso ou que eu acredito como uma pessoa, como sendo uma pessoa religiosa, e aí eu vou me norteando por ele, com unhas e dentes, com verdades incontestáveis, com dogmas, não é? Nós já não falamos que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, porque caso contrário, Deus seria um mistério. E sendo um mistério, como que eu poderia conhecê-lo? É um absurdo isso, não é? Não falamos da questão arquetípica. À medida que eu vou vivenciando os arquétipos de maneira consciente, eu vou entendendo os arquétipos por mim mesmo. Não foi isso que aconteceu com o Jung. Ele foi experimentando o despertar para a realidade subjetiva de maneira cada vez mais intensa. Esse foi um dos motivos que ele se distanciou de Freud, para quem estuda um pouco do tema. Ele começou a experimentar a realidade subjetiva, virou para o Freud e falou assim, olha, tem algo que não encaixa na tua teoria. Nós precisamos trazer essa e essa variável. E uma das propostas dele foi a variável arquetípica. Não é assim? Trazendo um pouco, abrindo aqui para vocês, falamos no tema passado que a realidade arquetípica, ela existe como um configurador de energia. À medida que nós vamos nos conectando ou intensificando a nossa conexão com alguns arquétipos, ele vai nos configurando ou reconfigurando desde a mente até os padrões de comportamento. Não foi assim que a gente viu? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, isso era naturalmente conhecido. O conhecimento se perdeu, ou o conhecimento caiu em desuso por algum motivo. Pegando aqui para ilustrar, se a gente voltasse, né, na Grécia Antiga, nós poderíamos entender, por exemplo, a personificação do arquétipo de Zeus como sendo o responsável pela configuração da sociedade dentro desse sistema de patriarcado. O que estimula a sociedade a desenvolver esses comportamentos e essas linhas de raciocínio que nos vinculam no patriarcado? É o arquétipo de Zeus, de acordo com, se a gente estivesse estudando o tema da mitologia grega, seria o arquétipo de Zeus. À medida que nós nos inserimos, nos reconectamos com ele, cada vez mais intensa, naturalmente esses valores vão sendo concebidos na nossa vida e nós começamos a experimentar uma realidade para ganhar marcha evolutiva. Uma realidade que, se não tender ao ponto de equilíbrio, nos trará momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, ao qual nos levará a experimentar a evolução pela dor. Mas não precisa ser assim, porque em última instância, nós temos Deus dentro de nós e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ouvir a nossa consciência nos direcionará, inevitavelmente, ao caminho do meio, ao caminho do equilíbrio. Então, se temos Deus de um lado, ali, regendo o nosso inconsciente para que nós possamos ser líderes melhores. Então, o arquétipo de Zeus, a personificação de Zeus, vai nos estimular para alguns valores, alguns comportamentos. Por exemplo, ele é regido totalmente pela razão, pelo racional. O arquétipo de Zeus, ele não mergulha nas suas emoções. Ele é blindado a se relacionar com as suas emoções ou com o seu inconsciente. Por isso que o arquétipo de Zeus, ou a personificação de Zeus, ele é ilustrado com ele segurando o raio, aquele trovão, aquele raio. Porque se ele é temperamental, no sentido de ser racional e de não acessar as suas emoções para encontrar um ponto de equilíbrio, hora ou outra ele explode. Então, ele é o regente da tempestade, a tempestade que simbolicamente mostra isso aí pra gente. Pessoas que estão fora do ponto de equilíbrio e conectadas ao arquétipo de Zeus serão estimuladas a ser mais racionais, a serem líderes natos
ele era o regente dos arquétipos ali do Olimpo. Então, líderes natos serão competidores, estarão sempre em competição, tenderão pessoas que, por qualquer motivo que seja, tenderão a experimentar a infidelidade. Pessoas que tenderão a experimentar algumas mazelas emocionais. Ah, mas eu não quero tudo isso, eu quero o caminho do meio, ponto de equilíbrio. Então eu tenho que começar a me reconectar também com o arquétipo, por exemplo, de Poseidon. O arquétipo do Poseidon, que é o regente das emoções. Mas ele, por si mesmo, também não me trará o ponto de equilíbrio. A medida Poseidon, que é o regente dos oceanos. Os oceanos que representam as nossas emoções. A água, a fluidez, a vida, né? Que tá, enquanto Zeus está na terra e no céu, Poseidon está na água. Então, se eu quero adentrar nas minhas emoções, e é uma escolha própria isso, então eu começo, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, eu começo a me conectar ou a intensificar a minha conexão com o arquétipo de Poseidon, que inconscientemente vai configurando o meu padrão mental, o meu padrão emocional, o meu padrão de comportamento, me estimulando determinados valores, determinados comportamentos, me estimulando determinados pensamentos, para eu lidar com as minhas emoções. Mas Poseidon, por exemplo, por si só, ele não acessa o inconsciente. O inconsciente que está regendo, nesse caso, a realidade subjetiva, a totalidade ali, ó, a integração da realidade subjetiva. Então, à medida que eu vou equilibrando tudo isso e me transcendendo, tem um arquétipo do de Hades, Hades com H, que a personificação de Hades, ela vai me estimular esse mundo do inconsciente, essa realidade, entre aspas, dos mortos, que não é uma realidade dos mortos, é um outro plano da realidade, plano espiritual. Olha que legal. E aí, se eu quero, de uma maneira, por exemplo, brilhante, né, ir de um ponto a outro, para poder ir me transcendendo, eu tenho que trazer o arquétipo do semideus, por exemplo, o Hermes, que é o mensageiro. Hermes, no caso, mensageiro, ele faz a transição de uma maneira harmoniosa para o reino do inconsciente e para o reino do consciente, para poder mergulhar no seu inconsciente, encontrar os seus padrões que estão ali, no caso, já voltado para nós, né, para o nosso dia a dia. No caso, se eu busco por mergulhar no meu inconsciente, observar ali os traumas que precisam ser transcendidos, trabalhar essas emoções, transcender essas emoções, espelhar essa resolução no meu dia a dia, do meu consciente, que é tudo que a gente está falando. Naturalmente, eu vou me reconectando, eu vou trabalhando com esses arquétipos, com esses 4 arquétipos, ou outros, né? Trouxe aqui para vocês, ó, para quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, esse livro é sensacional. Os Deuses e o Homem, ou os deuses, as deusas e as mulheres, dá um excelente norte de tudo isso. Então, os arquétipos que são consciências divinas e que estão inseridas em toda essa hierarquia, essa mega hierarquia. E aí, para a gente acabar, para a gente acabar, o ponto todo, né, do condicionamento mental, que eu vou falar na aula que vem, então estou fazendo a transição, né, ela muito vem por causa das nossas tradições. As tradições religiosas que nós seguimos, as tradições de linha de pensamento filosóficos que seguimos. Se vocês pararem para perceber,
Todos os grandes místicos, não vou falar todos, vai, mas muitos dos grandes místicos, iluminados, avatares do passado, eles vieram para quebrar, para bater de frente com as tradições, com as crenças da época. Não foi assim com Sócrates? Desde lá do período antigo, se fosse começar ali com Akhenaton, mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo, ele foi morto. Akhenaton, Nefertiti, por bater de frente com o sistema. Não foi assim que aconteceu com Sócrates. Ele levava as pessoas a questionarem as coisas, a experimentar novas ideias que estavam na contramão do sistema da época. Foi morto. Não foi assim com Jesus. Ele veio combater, dentre outras coisas, né? Combatia a hipocrisia dos mestres religiosos, das tradições religiosas da época. Se tornou um homem perigoso, tão perigoso quanto Sócrates, ou mais. Akhenaton também, um homem perigoso para a época. Será que se essa turma tivesse aqui agora encarnada hoje, será que você se orientaria pelos ensinamentos deles? Ou será que hoje tá fácil dizer isso ou aquilo, porque já tem uma história ali contada de erros e acertos, e você pode refletir, ter tempo de refletir a respeito? Será que eles estivessem hoje aqui? Será que eles não estariam combatendo aquilo que você acredita? Não foi assim que aconteceu com Mahatma Gandhi também? Bateu de frente com o sistema, foi morto. Não foi assim que aconteceu com Osho? Acabei de ler um trecho dele. Esse trecho aqui é tão perigoso quanto as mensagens que estavam sendo propagadas na época. E também não foi considerado o homem mais perigoso do mundo, foi envenenado. Não é assim que acontece? João Batista, na época dele, tem toda a história dele, né? Diferente ali. Também não foi morto. Não vou nem falar do restante da turma. Mas pensem nisso, pensem com carinho, porque a realidade subjetiva, ela acaba nos trazendo esse despertar para essas tradições, ou para alguma das tradições, que não nos levará a experimentar um desenvolvimento crescente. Eu não estou indo contra as religiões, não estou indo contra as igrejas, não me entendam mal, não me entendam errado. Eu estou dizendo que em determinado momento, quando a gente precisa e quando a gente quer evoluir, naturalmente essas coisas têm que ser pensadas e repensadas, tendo como um único ponto de referência, ou um único norte, ou um único comparativo, que foi o que o Osho trouxe, que foi o que eu falei nas aulas anteriores. O meu contentamento, qual é o meu grau de contentamento no meu dia a dia? Meu grau de contentamento, de satisfação, de realização no emprego, com os funcionários, com os chefes. Qual é meu grau de contentamento? Isso mostra o meu grau de resolução interior. Qual é o meu grau de contentamento na família? Seja com os filhos, seja com o cônjuge, seja com os pais, seja com os avós. Isso mostra o meu grau de autorresolução para permitir de maneira genuína, espontânea, que cada um seja como ele é, aceitá-lo. Aceitar a pessoa com seus erros e acertos não quer dizer que a gente concorde com as escolhas deles, mas significa que estamos em comunhão com algo maior do que nós. E por isso permitimos que eles façam as escolhas deles e assumam as consequências disso. São espíritos individualizados.
estão experimentando também uma jornada evolutiva. Uns a passos mais largos, outros a passos mais curtos, uns já bem mais resolvidos, outros ainda despertando, outros ainda adormecidos. À medida que eu respeito cada um, que não quer dizer, vou enfatizar, que eu concorde com o posicionamento, naturalmente eu vou aceitando isso. Mudo o jeito de conversar, mudo o jeito de me relacionar, vou experimentando a comunhão. Não foi assim com o Buda? Quando ele experimentou a interconectividade, no momento de iluminação dele, experimentou a interconectividade de todas as coisas, compreendeu que a centelha divina habita dentro do ladrão, que a centelha divina habita dentro do estuprador, quer dizer que eu concordo com as atitudes deles? Não. Mas quer dizer que, como espírito, eu respeito as mazelas que eles estão guardando, quer saibam, quer não saibam, que eu respeito o sofrimento que eles carregam, quer escolham resolver, quer não escolham resolver, e que eu respeito que tudo isso está impactando de uma maneira desastrosa na vida pessoal deles e no coletivo. E a maneira de eu me encaixar, a maneira de eu me comportar, a maneira de eu me comunicar, a maneira de eu olhar para tudo isso aí, a maneira de eu enxergar a resolução de tudo isso aí é diferente. Na aula que vem eu vou falar muito disso. Mas aí, como que é conosco? Eu aceito, eu não aceito, eu me, eu me digo religioso e estou preso na fofoca do dia a dia, eu me digo religioso, mas o meu discurso no dia a dia está voltado para o apego nas pessoas, não aceito que parte da minha família se comporte ou escolha determinados caminhos ou determinadas manifestações. Como é o meu dia a dia? Eu escrevi algumas coisas aqui, né? Estou preso em sacrifício, como eu já falei, em autopunição. Sacrifício, quando eu falo sacrifício, não é só sacrifício de oferecer um sacrifício a Deus. Ah, eu vou lá, vou sacrificar um cordeiro, uma lebre, vou sacrificar alguma coisa, vou levar sangue para Deus, como existe ainda hoje em dia, muito disso aí, ou oferendas de todos os tipos, não se limita a isso. Mas e os sacrifícios de autopunição? Eu vou me autopunir para agradar a Deus. Vocês acham mesmo? Deus precisa disso? Deus precisa de alguma coisa que você está entregando? Deus que é o perfeito, todo-poderoso? Você acha que ele precisa de você? Ele precisa de alguma coisa que você faça que esteja vinculada ao sofrimento e à repressão? Gente, não. É uma leitura equivocada. Agora, vou usar o autossacrifício para me transcender? Tudo bem, eu concordo com isso. Vou dar alguns exemplos. Preciso melhorar minha saúde. Vai ser um sacrifício para mim. Mas eu vou limitar a quantidade de açúcar que eu como durante o dia. Eu vou limitar a quantidade de glúten. Ou eu vou limitar o lácteo. Ou eu vou regular a minha alimentação de uma maneira X ou Y. Preciso me desvincular da bebida, do vício da bebida. Então vai ser um sacrifício para mim. Mas a partir de hoje eu decido não ir em bares mais. Ou não passar, ou ser de uma maneira radical, pelo menos num primeiro momento, enquanto eu ainda sou fraco a resistir a tudo isso. Então não vou em bar, não vou comprar bebida, tenho em casa, não vou a jantares que me incitem ou que me estimulem a isso. Tudo bem. Aí eu estou olhando para minha autorresolução, para minha autotranscendência. Ou
Sou uma pessoa agressiva. Vai ser um sacrifício para mim. Ou um outro exemplo, antes de eu voltar nesse. Estou precisando organizar minha vida financeira. Vai ser um sacrifício para mim no primeiro momento, visto os meus hábitos atuais. Mas sábado e domingo eu vou trabalhar sem descanso. Eu vou de maneira paralela ao meu trabalho, após o expediente comercial, eu vou fazer um curso, uma faculdade, eu vou estudar anos a fio. Será um sacrifício, pois a minha vida livre, né, o meu tempo livre estará dedicado a isso. O meu momento de lazer estará tomado por esse compromisso. Tudo bem, sou de acordo com isso, porque eu estou mirando um resultado que eu quero alcançar, que passo a passo me transformará em uma pessoa melhor interiormente falando. Então tá, agora outro tipo de sacrifício oferecido a Deus faz sentido. Ah, eu vou parar de comer chocolate para agradar a Deus e assim receber graças dele. Você está barganhando com Deus? Como se ele precisasse de você? Claro que não. Só que à medida que eu me transformo, gravem isso, à medida que eu me transformo, eu vou me reconectando mais com Deus, aí sim, aí faz sentido. À medida que eu manifesto cada vez mais Deus no meu dia a dia, aí sim, aí eu acredito, não tô, mas aí eu acredito que ele, que Deus cresce com isso, nessa interação energética. E para a gente fechar, acho que a gente fechou. Acho que a gente fechou. Na aula que vem a gente vai falar de consciência e o ponto é que você não precisa acreditar nisso que eu estou trazendo. Tenha como uma possibilidade. À medida que vocês forem experimentando tudo isso, vocês vão filtrando o que faz sentido, daquilo que não faz sentido, observando, se autocriticando, para poder não se enganar, para poder não achar que estão mais bem resolvidos do que de fato estão. Lembrem do exemplo da lei da gravidade que eu trouxe. Não é porque eu acredito que eu estou num determinado patamar, por exemplo, que essa é a minha realidade do meu coração. E aí a gente vai ficando por aqui. Agradeço vocês e até a aula que vem. Grande beijo.